A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 4 do quarto trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical da CPAD, Revista para Adultos, que tem como título Missões Transculturais no Novo. Essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa videoaula. E na descrição desse vídeo você também vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros citados pelo comentarista da lição da CPAD e nos ajudar nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 17 ao 20. A introdução diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Isso está lá no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 21. Ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Jesus disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Então, a proposta aqui do comentarista da lição é trabalhar essa temática de missões, tanto missões locais como missões transculturais, ao longo do Novo Testamento. Tópico 1, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 21. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. A partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Então, aqui, nesse subtópico primeiro, o comentarista vai abordar e dizer que na Bíblia Sagrada, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ao Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é um livro eminentemente missionário, ou seja, tem uma mensagem eminentemente missionária, porque a inspiração que foi dada aos autores ali dos livros do Antigo Testamento emana de um Deus que tem um coração missionário, que tem uma vocação missionária, e por isso mesmo, todo o escrito ele tem esse foco, esse enfoque missionário, que é levar uma mensagem de redenção, uma mensagem de salvação a outros povos, a outras
nações. Subtópico 2, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse adiante o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. O Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo, né, da Bíblia Sagrada. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, o ensino do Novo Testamento como um todo é totalmente missionário, desde o começo. Jesus veio, né, como um missionário, trazendo a mensagem de salvação, de redenção. Ele próprio foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado ali na cruz do Calvário para que a humanidade pudesse alcançar a salvação, né? E depois que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele deixou ali os seus apóstolos, os seus discípulos, incumbidos da tarefa de continuar pregando essa mensagem de salvação, as boas novas de salvação, né? Então, Deus, com seu coração missionário, ele enviou seu único filho, ele tornou seu único filho um missionário. E o Senhor Jesus também envia o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja, para dar sequência a essa tarefa missionária. O povo de Israel no Antigo Testamento tinha essa missão também, de proclamar a verdade sobre o único e verdadeiro Deus àqueles povos vizinhos, ali da nação de Israel, da Palestina, mas eles não conseguiram levar adiante essa missão. E então hoje a missão está com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 3, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o evangelho a toda a criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão, que passou à igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Então, Deus, né, ali nas páginas do Novo Testamento, né, deu uma tarefa através da pessoa bendita de Jesus Cristo, e depois que o Senhor Jesus Cristo ascendeu, a tarefa passou à sua igreja, ao seu corpo, ao seu povo que o serve aqui na terra. E essa tarefa ainda está inacabada, porque nós temos hoje em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo e muitas etnias ainda não foram alcançadas com as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, por isso é que a tarefa ainda é inacabada. E a igreja hoje precisa dar prosseguimento a essa tarefa missionária transcultural. Tópico 2. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Subtópico 1. Nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então aqui o comentarista, vai enfatizar que não por acaso cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os evangelhos ali, eles narram a atividade missionária do Senhor Jesus enquanto esteve aqui na terra conosco. Ele ia ali às aldeias, aos povoados, falando do amor de Deus, falando da salvação, falando que o reino de Deus havia chegado e que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados
e se voltar para Ele, né, como reconhecê-lo como o único Salvador e Senhor de suas vidas. E essa era a mensagem, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, que foi continuada através da igreja, conforme já foi visto. E a igreja, até os dias atuais, continua atuando nesse trabalho. E os evangelhos que trazem toda essa narrativa ali da obra missionária evangelística que o Senhor Jesus e seus apóstolos realizaram, né, foram inspiradas, né, os evangelhos foram inspirados pelo Espírito Santo. E essas histórias nos impulsionam hoje, como a igreja odierna, nos impulsionam a dar prosseguimento ao mesmo trabalho que tanto Jesus quanto seus apóstolos realizaram ali no período que estiveram aqui na Terra. Subtópico 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado ao encontro de um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Atos 10, 34 e 35. Então, tanto Filipe quanto Pedro foram impulsionados pelo Espírito Santo para levar a mensagem a pessoas de outros lugares diferentes. No caso de Filipe, para ali o oficial etíope, que era ali uma nação ali que ficava na África. Então ele foi lá, falou da salvação em Jesus Cristo, e como esse oficial creu, né, no que o Filipe estava pregando para ele, ele recebeu também o batismo em águas. E o outro episódio foi quando Pedro ali teve aquela visão do lençol descendo com vários tipos, né, de animais, inclusive animais que a lei mosaica considerava como imundos, dando a entender a Pedro que ele não poderia considerar imundo aquilo que Deus havia purificado. Ou seja, né, os gentios, as pessoas não judias, que precisavam também receber a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Foi o que aconteceu logo em seguida, quando ele foi à casa de Cornélio, que era um centurião romano, e ele e toda a sua família aceitaram a Jesus e foram também batizados no Espírito Santo. Subtópico 3, nos Atos dos Apóstolos, missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Por meio de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim, podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Então, o grande missionário do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, que plantou igrejas em várias regiões ali do mundo conhecido da sua época, tanto na Ásia Menor quanto na Europa. O apóstolo Paulo, né, juntamente com seus auxiliares, Timóteo, Tito, Silas, plantou várias igrejas entre os gentios, né? Ele foi um grande missionário que até hoje serve de exemplo para os missionários que trabalham, né, levando o evangelho a outros povos, a outras etnias. E também Barnabé, que no começo esteve junto com Paulo, foram enviados pela igreja que estava em Antioquia, onde hoje é o Líbano. Ali naquela região, eles foram enviados como missionários para levar o evangelho aos gentios e ganhar almas para
para Jesus. Eles são um grande exemplo para todos que militam na obra de missões nos dias atuais. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos da FAEST Academia. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com professores experientes, professores que dão aulas de forma presencial. Isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos também têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Subtópico 1, nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. A carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:14. As cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então nós vemos aqui que as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu como missionário, porque ele plantou as igrejas nesses lugares, não em Roma. Em Roma não foi ele que plantou a igreja já existia, mas ele plantou a igreja em Éfeso, plantou em Corinto, plantou em vários outros lugares, Tessalônica, Bereia, em muitas outras regiões. O apóstolo Paulo, juntamente com seus auxiliares, eles plantaram essas igrejas entre os gentios. E ele escreveu essas cartas justamente para ajudar esses novos cristãos a se desenvolverem na fé em Cristo. Então, por isso é que as cartas têm esse enfoque, ou esse foco missionário ou missiológico, como se diria hoje, nos dias atuais, nos estudos que são relacionados às missões. Subtópico 2, nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como uma melhor aliança. Hebreus 7, 19 e 22. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo, que as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Então, em todas essas cartas gerais também, aqui, segundo o comentarista, eles dão um forte testemunho sobre missões, sobre fazer missões. A carta aos Hebreus, que foi escrita ali para os cristãos que estavam dispersos. Então, ela fala sobre a antiga aliança que foi feita ali com Moisés e o povo de Israel, e a nova aliança que Jesus trouxe, dizendo que a antiga foi descontinuada e a nova aliança é a que prevalece. E Tiago, que era irmão do Senhor, ele traz muita sabedoria para viver na prática o Evangelho de Cristo. E Pedro também, com esse enfoque missionário, ele assegura a posição do povo de Deus, e a esperança na vinda do Senhor para consumar toda a obra salvífica. Subtópico 3, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Então, no livro do Apocalipse, nós temos ali
o relato da consumação de todo esse projeto salvífico e todo o plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para a salvação da humanidade decaída, através do seu Filho unigênito, que foi enviado, foi um missionário, que missionário significa isso, enviado para levar uma mensagem, sendo a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Jesus veio, trouxe a mensagem, cumpriu o propósito de salvação ali na cruz do Calvário e depois que, antes de ascender aos céus, deu essa tarefa, deu essa grande comissão para a igreja, que somos nós nos dias atuais, que precisamos continuar levando as boas novas de salvação em Jesus Cristo para todos os povos, tribos, línguas e nações. Estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Não esqueça também do link aqui na descrição sobre os nossos cursos de teologia. Muito bem, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então, o comentarista aqui, fechando aqui esta lição, ele vai dizer que o Novo Testamento mostra de forma claríssima que Deus planejou a redenção da humanidade caída, dando esta tarefa missionária, que é uma tarefa sublime, para a igreja continuar. Ele enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para começar esse trabalho de pregação das boas novas de salvação e depois que, antes de Jesus ascender aos céus, ele entregou essa grande comissão para a sua igreja da continuidade. E nós somos herdeiros de tudo isso e temos que continuar nessa tarefa que continua inacabada, de levar as boas novas de salvação de Jesus Cristo a todos os povos, tribos, línguas e nações, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Deus abençoe seus estudos. Este foi o conteúdo desta videoaula e nos encontraremos na próxima videoaula, querendo Deus.